E senadora Fátima Bezerra, este assunto sobre o seguro-defeso, já fiz um comentário aqui, senador Paulo Paim, que nós chegamos, eu cheguei, você, Vossa Excelência, desculpa o você, Vossa Excelência já chegou aqui no período da Constituinte, portanto foi Constituinte, eu cheguei e me somei a Vossa Excelência como deputado no período da regulamentação, da chamada regulamentação da Constituinte, que tínhamos que aprovar as chamadas projetos de lei complementar para regulamentar os assuntos que nós tínhamos incluído na Constituinte. E o seguro-defeso foi entrou neste processo. Vossa Excelência se lembra que, quando foi regulamentar o seguro-desemprego, que o relator, então, era o deputado José Serra, foi aí que, na bancada do PT, eu, a deputada Lucy, o deputado Adão Preto, e um deputado lá do seu estado, que era pescador, o Wilson Branco, lembra que era pescador? Do PMDB. Lá de Rio Grande. Hein? Lá de Rio Grande, já faleceu. Lá do Rio Grande. Nós fizemos uma emenda, que na verdade era uma proposta de lei que assegurava o seguro-defeso para os pescadores. E conseguimos aprovar, negociando com o relator, para que incluísse na regulamentação do seguro-defeso a questão dos pescadores. E foi na nossa comissão, que nós transformamos a Comissão do Trabalho exatamente num espaço importante para regulamentar a Constituição, que nós conseguimos aprovar. Naquela época, presidida por Vossa Excelência, e eu era o seu vice-presidente. E este assunto que eu vou falar aqui trata exatamente daquele tempo e de um outro projeto de lei, que aí foi da minha autoria, presidido por Vossa Excelência, que eu vou falar sobre este assunto. E falo sobre, Excelência sabe qual é, sobre a questão do trabalho escravo. Você foi o grande articulador dessa proposta. Faço esse pronunciamento depois da publicação do cadastro de empregos que submete trabalhadores à condição de análoga a trabalho escravo, que foi a chamada lista suja, que nós conseguimos também aprovar aqui no Congresso Nacional. A nossa atuação política na história da luta contra o trabalho escravo no Brasil, eu sou o autor da lei que se transformou a Lei 9.777 de 1998, que tipifica o que é o trabalho escravo, trabalho degradante. A atuação da Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados, presidida por Vossa Excelência, iniciamos o processo que resultou na emenda constitucional também, a chamada PEC do trabalho escravo, que também conseguimos aprovar numa articulação aqui com o Senado, que iniciamos também a proposta por aqui e outra por lá, conseguimos aprovar, que na verdade confisca as terras onde são pegas para trabalho escravo para a chamada reforma agrária. Promulgada em 2014, que expropria as terras de quem pratica o trabalho escravo. Em fevereiro de 2016, nós fomos condecorados, lembra, senador Paulo Paim, pelo Prêmio Nobel da Paz, senhor Kainlaski, que veio aqui e fez essa deferência tanto a mim quanto a Vossa Excelência, exatamente por causa dessa luta contra o trabalho escravo. Temos, portanto, consciência da importância da política de Estado de combate a esta forma colonial da relação trabalhista no Brasil atual. Sabemos que nos últimos 5 anos, cerca de 50 mil trabalhadores foram encontrados em situação análoga ao trabalho escravo. Desses, 80% em situação degradante. É por isso que faço uma saudação especial à atuação
atualização e divulgação do cadastro de empregadores que submete trabalhadores à condição análoga à de escravo, a chamada lista suja do trabalho escravo. Pois bem, para aqueles que não sabem, uma das ações prioritárias do governo Temer foi tentar impedir esta divulgação periódica da chamada lista suja. Meses após o golpe, o Ministério do Trabalho editou uma portaria de número 1129 de 2017, que tinha como objetivo impedir a divulgação desta lista e, portanto, facilitando a vida dos escravagistas. Fez isso para atender a bancada que defende os interesses destes em troca de votos para livrá-lo da denúncia de obstrução de justiça e organização criminosa. Estes querem menos investigação, menos divulgação dos atos contra os direitos humanos. A elite tem interesse em esconder o mundo real em que se encontra o nosso país e promove um enorme retrocesso em tudo que havíamos conquistado em termos de direitos básicos do nosso povo, dos nossos cidadãos. Está aí a reforma trabalhista, está aí essa questão de esconder o trabalho escravo no nosso país, está aí a ameaça de tirar direitos previdenciários do nosso povo mais pobre, das mulheres trabalhadoras rurais. Foi para isso que estes conspiradores deram o golpe parlamentar. O que nós estamos assistindo é o retrocesso. Vejam os dados da CPT, Comissão Pastoral da Terra, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por exemplo, assassinatos em conflitos no campo em 2017 foi o maior número desde o ano de 2003, 70 assassinatos. Um aumento de 15% em relação ao número de 2016. Dentre esses mortos, destacamos 4 massacres ocorridos nos estados da Bahia, Mato Grosso, Rondônia e no meu estado, que é sempre o campeão nesse tipo de situação. A CPT também denuncia ataques que sofreu nos últimos anos, provavelmente dentro do processo de criminalização contra as organizações sociais, que tem se intensificado e que acabou impossibilitando a conclusão e o lançamento nessa data do seu relatório anual, que é um relatório já histórico chamado Conflitos no Campo do Brasil. A divulgação da lista do trabalho escravo só ocorreu após a decisão da Justiça do Trabalho em ação civil publicada, a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que pediu a publicação a cada 6 meses. A nova lista traz como novidade a inclusão de mais 34 nomes de pessoas físicas e jurídicas, de um total de 166. Os 34 nomes foram responsáveis por 269 trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo. A União tinha até o dia 27 deste mês para publicar a lista atualizada. O descumprimento implicaria em uma multa diária de 10 mil. A decisão foi proferida no dia 29 de março, a respeito do cumprimento da sentença transitada e julgado em setembro de 2017, que na época determinou a atualização da lista. Essa última decisão deixou claro que a lista tem que ser atualizada e publicada periodicamente, no máximo a cada 6 meses. O governo federal alegava que a decisão de 2017 tinha sido cumprida com uma única publicação da lista em outubro do ano passado. O cadastro de empregos ficou sem atualização o cadastro de empregadores ficou sem atualização entre o período de dezembro de 2014 a março de 2017. A suspensão ocorreu porque um dos empregadores questionou a legalidade da lista no Supremo Tribunal Federal e um dos ministros suspendeu a divulgação em dezembro de 2014.
Para manter a sua publicação, a União publicou nova portaria interministerial, número 4, de 11 de maio de 2016, reformulando os critérios para inclusão e saída dos empregadores do cadastro. Com essa mudança, a ministra presidenta do Supremo, relatora da liminar de 2015, suspendeu a proibição e autorizou a publicação. No entanto, o Ministério do Trabalho continuou sem publicar o documento. Diante desta omissão, o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal entrou com ação com o pedido de liminar em dezembro de 2016 para a União publicar a lista. O juiz do trabalho Rubens Curado Silveira, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, atendeu o pedido e ressaltou que deixar de divulgar o documento esvazia a política de Estado de combate ao trabalho escravo no Brasil. O processo ocorreu na Justiça do Trabalho com a União, usando vários artifícios jurídicos para evitar a publicação da lista. Somente em 27 de outubro de 2017, após a decisão final, a lista foi atualizada e publicada pelo Ministério do Trabalho. Agora, após a decisão, esclarecendo e ratificando a necessidade da atualização periódica, o governo será obrigado a dar publicidade ao cadastro a cada 6 meses, sem a necessidade de provocação por parte do Ministério Público. As atualizações na lista suja do trabalho escravo mostram que o agronegócio continua sendo o setor que mais submete trabalhadores a condições análogas à escravidão no Brasil. Os maiores casos de escravidão contemporânea no agronegócio, adicionado à lista neste ano, são a da Fazenda Agropecuária Sorriso, localizada no Rio Branco, no Acre, e os da Fazenda Araras e Dois Irmãos, localizados em Presidente Olegário, em Minas Gerais. A maior quantidade das operações de resgate, de acordo com o cadastro, ocorreu no Pará, no meu estado. É o caso de 5 trabalhadores que eram ameaçados por pistoleiros contratados pelo proprietário da serraria, M.A. de Souza, em Uruará, no Pará. A região de Uruará, no Pará, toda essa região, próxima a Altamira, é onde mais acontece o desgaste de exploração madeireira, clandestina e ilegal e associada à grilagem de terra. Essa atividade de desmatamento, além de ser um crime em si, com muita frequência, também usa o trabalho escravo como instrumento de mão de obra barata. Além disso, ali na região Altamira, lá no Pará, que fica na beira da Transamazônica, saiu uma publicação que hoje é a cidade com maior violência no Brasil. Isso é fundamental a gente registrar isso para mostrar o retrocesso que aconteceu nos países nos últimos anos, pós o golpe parlamentar que se implementaram no nosso Brasil. Estão tirando o direito dos trabalhadores, volta a violência no campo, inclusive com chacinas. Por quê? Porque estes senhores que nós já tínhamos deixado para trás, com políticas públicas e com avanços de legislação importantes para coibir esse tipo de coisa, agora eles, com o golpe e com o governo Temer, eles retomam de novo a se sentir poderados para poder continuar explorando a mão de obra e, inclusive, com o uso do trabalho escravo no nosso país. Estes registros de 269 trabalhadores em situação análoga a trabalho escravo revelam o quanto um governo fica alinhado com o grande latifúndio perverso do interior do nosso país. Uma ameaça à paz no campo,
Além do crescimento dos conflitos fundiários que resultaram em 70 assassinatos no campo, a perseguição a lideranças camponesas. De novo volta a perseguição, a eliminação de lideranças sindicais do campo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que vem crescendo a cada dia, assim como os despejos de colônios clientes da reforma agrária, como ocorreu recentemente em Pixuna do Pará, na fazenda Campo de Boi. A prisão de um religioso na região de Anapu, na região da Transamazônica, esta região onde foi assassinada a irmã Dorothy, que teve repercussão internacional, inclusive o assassinato desta religiosa. Agora mesmo foi preso um religioso chamado Padre Amaro, que é um exemplo de que todos aqueles que denunciam a grilagem e se expõem ao arbítrio do aparato policial a serviço de fazendeiros e de latifúndios. Estes 2 episódios revelam o poder que não vacila em usar a força policial para reprimir e matar trabalhadores rurais que lutam contra a concentração da terra, como também se vale do controle sobre a mídia, o judiciário e o parlamento para impor um governo de pau mandado, que vem destruindo as principais conquistas da Constituição Federal de 1988, bem como que promove o desmonte de políticas públicas de inclusão social implantadas no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Mas nós não nos calaremos. Estaremos na luta contra toda forma de injustiça aos trabalhadores e combateremos com todas as nossas forças as medidas de desmonte das conquistas sociais que nós promovemos no nosso país. Não descansaremos enquanto a nossa maior liderança popular do nosso país, o presidente Lula, ficar em liberdade para dar continuidade à conquista de governos democráticos e populares que possa implementar os avanços do nosso país. Denunciaremos em todos os fóruns internacionais e lutaremos por justiça e igualdade em todo o país, como foi o caso da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, era o que eu tinha que registrar neste momento, nessa tarde, para que fique registrado nos anais desta casa e registrado também através das nossas órgãos de comunicação, quer seja a nossa televisão, os nossos rádios, mas também que seja repercutido por todo o nosso país, para que a nossa sociedade fique atenta e que o ano de 2018 é um ano muito importante para a gente não deixar que isso continue no nosso país. Por isso que é fundamental que a gente brigue como tarefa principal a volta da democracia no nosso país, e a volta da democracia no nosso país é que a gente tenha eleições livres e que todos possam participar, inclusive o presidente Lula, para que a gente resgate a democracia e resgate governos que possa dar continuidade às mudanças e às transformações que nós estamos implementando no nosso país.